Salmo 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então vejam, irmãos, esse texto, o Salmo 1, muito conhecido da Bíblia, pelo seu versículo 1, principalmente, mas todo este salmo traz uma grande mensagem para as nossas vidas, para os nossos corações. Uma mensagem de instrução para a vida do crente. Ele mostra o modo de vida entre o justo e o ímpio, os caminhos, as atitudes, as ações. Ele mostra também os resultados dessas atitudes, como colheita dos frutos que são praticados pelo justo e pelo ímpio. Também mostra a questão da estabilidade do justo e da prosperidade do justo e da instabilidade e falta de prosperidade do ímpio. E depois ele vai mostrar que Deus está nisso, né? Não é um caminho bem-sucedido simplesmente por ser um homem fazendo o que é certo, mas fazendo o que é certo segundo a vontade de Deus e tendo os resultados da bênção de Deus. Pelo outro lado, o ímpio que anda em caminhos que não agradam a Deus e não tem também a bênção de Deus. Olha o versículo 1 que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Três coisas neste versículo são apresentadas para que o justo seja feliz, para que o homem seja bem-aventurado, ou seja feliz. Primeira coisa, não andar no conselho dos ímpios. Saber, meus irmãos, inclinar os ouvidos para o caminho certo é uma das grandes virtudes do ser humano. A maioria das pessoas que se dão mal na vida é porque elas não sabem buscar conselhos para as suas vidas em situação nenhuma de ninguém. Tem gente que tem um repúdio total por conselho. Tem até aquela pessoa que diz assim: se conselho fosse bom, não se dava conselho, se vendia. E aí essa pessoa ela não quer conselho de ninguém. Tem aquelas outras que não rejeitam o conselho, até querem o conselho, mas elas procuram conselheiros errados. Procuram homens e mulheres que vão aconselhar de uma forma que muitas vezes o conselho que é dado hoje vai levar a um arrependimento maior amanhã ou depois.
porque vai buscar conselhos com pessoas que trazem uma informação de fontes erradas. E aquele conselho vai aumentar o sofrimento, a decepção da pessoa, e lá na frente a pessoa vai ter mais problemas do que ela tinha quando procurou o conselho. Mas sendo assim, então qual é o melhor conselho para se buscar? A Bíblia fala que o justo, ele busca o conselho do Senhor. Em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria ali descrita em Provérbios, além de ser o temor do Senhor, é buscar o conhecimento de Deus. A palavra de Deus, ela é cheia da sabedoria de Deus e ela tem resposta para os conflitos das nossas vidas. Para os conflitos espirituais, para os conflitos morais, para os conflitos da vida social, familiar, para os conflitos internos do ser humano. E quando nós, como crentes em Jesus, buscamos a Deus através da oração, da leitura da Bíblia, buscamos a direção de Deus, o Senhor nos faz entender a sua vontade, o Senhor nos dá o discernimento para as questões da vida e a gente começa a sentir a paz de Deus que preenche todo o nosso coração, que tira os nossos temores, as nossas inquietações, que tira as nossas preocupações, as perturbações da nossa alma e nos faz sentir o refrigério da presença de Deus, daquele que está no controle das nossas vidas, daquele que tem o poder para resolver todas as coisas. Então, o crente, ele tem que pensar que o conselho que ele tem que buscar é o conselho que vem do Senhor. Talvez alguns digam assim, pastor, mas não tenho assim muita profundidade nos conhecimentos da Bíblia, eu preciso de alguém para me ensinar, de alguém para falar. Então busque alguém que fale para você segundo as Escrituras. Porque nós, como cristãos, nós estamos autorizados e somos indicados por Deus a sermos conselheiros, a usarmos a palavra de Deus para repreender, para ensinar, para corrigir, para confortar, para evangelizar, para trazer instrução do Senhor, de modo que aquela palavra ela prepare os crentes em Jesus para serem mais santos, para serem mais dedicados a Deus e para conseguirem vencer melhor os problemas da vida. Segunda coisa que nós vamos ver nesse versículo: não se detém no caminho dos pecadores. Primeira coisa, não ouvir o conselho dos ímpios. Segunda coisa, não se deter no caminho dos pecadores. E o que seria se deter nos caminhos dos pecadores? É se entregar ao caminho dos pecadores. É andar largamente, com passos largos, no caminho dos pecadores. Às vezes a gente vê pessoas que elas têm até uma fé grande em Deus. E diz assim, pastor, eu queria muito ver os milagres de Deus, ver as obras de Deus acontecerem na minha vida. Eu queria muito pregar o evangelho e transformar a vida das pessoas. Eu queria muito ser alvo dessa graça de Deus. Esse é o sonho de muitos crentes. E aí, meus irmãos, nós vemos em todas as áreas, no ministério, no meio dos pastores, no meio dos membros, dos congregados, daquelas pessoas que também não são crentes ainda e que gostariam de viver uma vida cheia de milagres. Mas o que acontece? Para que nós possamos ver uma vida onde Deus opera, onde a palavra de Deus ela se cumpre na nossa vida, nós precisamos trazer aquilo que nós aprendemos na palavra, os ensinamentos de Deus para o nosso caminho, para a nossa prática de vida. Não adianta nós vivermos uma vida onde nós temos uma mensagem cristã nas nossas bocas, mas nós temos comportamentos nas nossas vidas que não são cristãos.
cria-se uma incoerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Então, para alertar sobre isso, a Bíblia, no Salmo 1, versículo 1, diz que bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. E é fácil nós sabermos qual é o caminho dos pecadores. Todos nós sabemos o que é o caminho do pecado, o que é o caminho da desobediência, o que é o caminho que desagrada a Deus. Então, para sermos felizes, é não se determos no caminho dos pecadores. Quantas pessoas, meus irmãos, que nós conhecemos, ao olhar esse versículo assim, vem na minha mente muitas pessoas que eu particularmente conheci, pessoas de todas as idades, jovens e pessoas mais velhas, que não quiseram andar no caminho do Senhor, que se entregaram ao caminho dos ímpios, ao caminho do pecado, ao caminho da desobediência, e todas elas tiveram como fim um resultado trágico. Porque a Bíblia diz que ao homem há caminhos que lhe parecem serem bons, o caminho do pecado, o caminho da desobediência, mas o seu fim leva à morte. Todo caminho que é contrário ao caminho do céu, ele leva à morte. Ele pode até trazer momentos passageiros de alegria, de satisfação, mas se ele contraria o caminho da cruz, o caminho de Deus, ele leva à morte. Lá em Isaías, no capítulo 55, Deus fala para aquele povo, através do profeta, e diz: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, ó casa de Israel. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então nós precisamos buscar o conselho de Deus para que os nossos pensamentos sejam formados pela mente de Cristo. E nós precisamos buscar o caminho da cruz, o caminho da Bíblia, seguir os passos mostrados pelo Evangelho para que nós não caiamos na cilada de andarmos no caminho do mundo, no caminho dos ímpios, porque o seu fim é fim de morte. Não seguir o conselho de Deus traz a desaventurança, a tristeza. Seguir o conselho de Deus traz a bem-aventurança. Não seguir o caminho do Senhor traz a morte. Seguir o caminho de Deus traz a bem-aventurança. E a terceira coisa que esse texto nos mostra é não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Isso aqui, meus irmãos, ele é tão importante. E a gente precisa, como cristãos, saber aonde nós andamos, com quem nós andamos e aonde nós estamos. A Bíblia não está aqui dizendo que a gente não possa conviver com as pessoas amigas normalmente, mas nós temos que saber com quem nós convivemos. Tem até um ditado que todo mundo usa no dia a dia, porque essa informação, ela não é só o cristão que segue, que deve seguir. A gente vê na boca das pessoas no dia a dia, as pessoas dizendo, todo dia eu vejo alguém dizer isso. A gente tem que saber com quem a gente anda, aonde a gente anda, os lugares que a gente vai. Há lugares que não são adequados para o crente. Há lugares que não são os melhores para o crente. Há lugares, meus irmãos, que não são apropriados porque tanto podem prejudicar, levar-nos a nos envolvermos com coisas que prejudiquem outras pessoas, como também prejudicam a nossa vida, se não fisicamente, mas espiritualmente. Então ele diz assim: não se assente na roda dos escarnecedores. A palavra escarnecedor aqui significa zombador. O escarnecedor é aquele que zomba, que escarnece. É aquele que faz chacota da vida das pessoas. Né? É aquele que zomba dos outros. E a gente vê muito isso, as pessoas cheias de erros, cheias de pecado, mas elas estão todos os dias procurando meios de falarem mal dos outros, de fofocarem dos outros, né? E o escarnecedor é o fofoqueiro mesmo, ou fofoqueira, né? É aquela pessoa que fica
denunciando um, denunciando o outro, levando um para o Chico dali, levando um para o Chico daqui, trazendo um de lá e procurando de todas as formas prejudicar a vida dos outros, que zomba dos infortúnios dos outros, né? Se alegra com os males dos outros, com os problemas dos outros, e fica naquele converseiro de levar a vida de um e trazer a vida de outro. O que isso tem trazido muitas vezes? Tem trazido os problemas para essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas se envolvem com problemas que elas não precisavam se envolver, com problemas que nunca deveriam ser delas se elas soubessem andar em um canto, que elas não se sentassem na roda dos escarnecedores. Quando os escarnecedores ali arranjam um problema, o problema vem para todos aqueles que estão sentados ali na roda. Todos se tornam participantes, porque todos são cúmplices. Então a Bíblia, querendo nos advertir quanto a isso, ela vai e diz assim: é feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Onde é que o crente deve se assentar? A Bíblia diz que nós devemos estar em todo o tempo falando com salmos, com hinos, com cantos espirituais, falando coisas que vão edificar, que vão construir a vida do outro e a nossa vida espiritualmente, que vão fazer o bem. Então, nesse lugar onde se louva a Deus, se engrandece a Deus, se traz uma mensagem que edifica o outro, é o lugar adequado para o crente se socializar, para o crente viver a comunhão. Então nós sabemos que no meio da fraternidade cristã, na igreja, é onde nós falamos do amor de Deus, é onde nós procuramos edificar o outro. Então, muito cuidado com essas questões, porque associar-se ao caminho dos pecadores, à roda dos escarnecedores, traz a desaventurança. Não são todas as pessoas que são escarnecedoras. Há muitas pessoas que não são cristãs e que são pessoas excelentes para a gente conviver, se edificar e ser edificado. Né? Por outro lado, há pessoas também que às vezes estão no meio cristão, mas que escarnecem, e a gente precisa ter cuidado. O escarnecedor aqui não tem classe social, não tem posição social, nem tem religião. Pode estar numa religião ou estar fora da religião e ser escarnecedor. E pode ser alguém que tenha religião ou não tenha religião e ter o temor de Deus. Então, muitas vezes, nós temos que ter o cuidado, porque às vezes a gente vê a pessoa, julga muito que o ímpio, os pecadores, escarnecedores, são somente aquelas pessoas que não temem a Deus, que não servem a Deus. Há pessoas que às vezes não servem a Deus, mas temem a Deus, respeitam a Deus e têm bons princípios no seu coração, embora não sirvam a Deus, né? Se servissem teriam muito mais, mas têm bons princípios para consigo mesmas e para com o próximo. Mas, por outro lado, tem aqueles que, mesmo estando vivendo a vida cristã, não estão ainda vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, ficam esses 3 conselhos hoje, meus irmãos, para nós como igreja, termos a bem-aventurança. Lá no versículo 3, ele vai dizer que aquele que faz isso, para você sair desses caminhos, o versículo 2 dá aí uma indicação: meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. A gente lembra desse texto aqui de Josué, não é? Deus disse a Josué: Josué, medita nas palavras da lei de dia e de noite. E enquanto você fizer isso, você vai ser bem-sucedido e vai fazer prosperar o seu caminho. Isso é uma regra para todos nós, irmãos. Todo o tempo que Josué esteve à frente do povo de Israel, tanto ele como o povo todo prosperaram. Ele prosperou e o povo de Deus prosperou. Então era para todos. E é para nós hoje também. E essa prosperidade vai ser mostrada no versículo 1. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você quer uma palavra mais clara do que essa? Quer algo melhor? Como uma árvore que está junto à corrente das águas. Jesus disse em João: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
né? E aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa fonte das águas que deixa verde a nossa folhagem, que nos alimenta como árvore plantada junto às correntezas do rio, é o Espírito Santo. É buscarmos o conselho de Deus, é bebermos da fonte do Senhor. Ele diz que no devido tempo dá o seu fruto. E aí, quando o crente sabe que às vezes ele está buscando algo em Deus, e ele está esperando no Senhor, está buscando, e o tempo vai passando, mas ele sabe que tem um tempo de frutificar, que tem uma estação certa para Deus fazer o fruto nascer, ou para Deus dar a colheita do fruto. E no outro na outra parte, ele diz assim: cuja folhagem não murcha, os seus semblantes, a sua alegria espiritual, a sua fé, os seus valores, os seus princípios, o seu bem-estar como cristão. Você continua alegre buscando em Deus. Você continua um crente animado. Você sabe passar pelas lutas, pelas provações, sem perder a sua fé, sem murchar como a árvore que está fora da correnteza das águas. Sempre haverá o sinal de vida. Estamos falando da vida de Deus, da vida cristã, da vida como uma árvore que está plantada na correnteza do rio, que é sempre verde, que a sua folhagem é saudável. E aí ele termina dizendo aqui: e tudo quanto fizer será bem sucedido. Então a Bíblia está falando de prosperidade, de ser bem sucedido. Porque a gente pensa que prosperidade é muito dinheiro. Mas tem gente que tem muito dinheiro e não é próspero. Tem gente que tem um dinheiro básico para as lutas da vida e é próspero. Porque prosperidade não se refere somente à questão financeira. A questão financeira na prosperidade de Deus é Deus suprir aquilo que nós precisamos pela graça dele. Mas essa prosperidade é também um estado de vida espiritual, é um sentimento de alma. Quantas pessoas estão aí cercadas de bens financeiros, mas a sua vida é uma angústia tremenda? A sua alma é vazia, de forma que a pessoa usa até o dinheiro para desfrutar de todos os prazeres que o mundo oferece. E ela não encontra paz. Outros moram num cantinho simples, têm uma vida simples, mas estão satisfeitos, estão agradecidos a Deus. E isso é prosperidade, porque a prosperidade está junto à corrente das águas de Deus. É não seguir o conselho do mundo, mas seguir o conselho de Deus. É não andar no caminho do mundo, mas andar no caminho de Deus. É sentir prazer na lei do Senhor. É não escarnecer do próximo. É honrar a Deus neste sentido, né? E aí, no versículo, a partir do versículo 4, ele vai formar uma ideia, vai falar sobre o contraponto. No versículo 4, ele vai falar sobre os ímpios, que é o oposto do justo. Nos seus comportamentos, nas suas atitudes, nos seus princípios, no que ele busca, no que ele faz e no que ele sente em relação ao seu temor, a falta de temor de Deus, né? E também nos resultados que tem. Versículo 4 diz: os ímpios não são assim. Não são assim como? Não são bem-aventurados. Os ímpios não são como uma árvore que está plantada junto à corrente das águas. É como uma árvore plantada no carrasco. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Então o justo é verde, como árvore verde. O ímpio é como palha. É sequidão. É falta de água. É falta de vida. E aí essa sequidão, meus irmãos, já dá para a gente entender aqui quais são os sentimentos da alma. O que é a sequidão na alma de um ser humano? A ausência de Deus leva à sequidão.
A ausência de um princípio para seguir faz com que a gente seja como a palha que o vento carrega. O que é essa palha que o vento carrega? É uma pessoa sem direção. É uma pessoa que não tem esperança, que não tem um caminho que lhe conduza. E a pessoa fica batendo em várias portas, procurando vários lugares, flutuando como a palha seca. O vento dá para a direita, leva para a direita, dá para a esquerda, leva para a esquerda. Vai para lá, conduz a pessoa, depois volta para o outro lado e aquela palha está ali flutuando, porque ela não tem estabilidade. E essa estabilidade é no sentido espiritual, é no sentido moral, é no sentido sentimental, é algo que acontece dentro da pessoa. Isso mostra a sequidão. Versículo 5, ele diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por que os pecadores não prevalecem na congregação dos justos? Porque eles não têm raiz, eles não sabem para onde vão. Aquele que está firmado em Jesus, que se alimenta da palavra, que anda no caminho do Senhor, ele está firmado em Cristo. Mas aquele que não está firmado em Cristo não tem raiz. É seco, é como palha. E qualquer coisa tomba a pessoa para um lado ou para outro. E para terminar, ele diz: por isso o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por isso o quê? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Né? Então, é por isso que não permanece. Porque Deus conhece o caminho. E Deus prova os nossos caminhos. E aquele que Deus vê andando segundo um lado ou segundo o outro, vai ser classificado pelo Senhor, sendo justo se andar nas obras de Deus, e sendo ímpio se andar nas obras de Deus. Então essa palavra fica hoje, irmãos, como uma direção para as nossas vidas. Né? Que a gente possa guardar esta mensagem e usar ela todos os dias nas nossas vidas. Deus nos deu um ano segundo a sua vontade, cheio da sua bondade. Amém.